Olá, vamos seguir, vamos falar sobre o item número 4 agora, que é a imigração. A imigração não é tão simples de entender porque ela não tem como ser setorizada. Ela aconteceu ao mesmo tempo que várias outras coisas estavam ocorrendo, tá? Mas de maneira didática, vamos lá. A imigração no Brasil tem como pontapé uma lei chamada Lei Inglesa Bill Aberdeen. O que é isso? Uma lei de 1845 que dizia que era proibido, agora, a partir dessa data, 1845, o tráfico de escravos de navios negreiros no Oceano Atlântico. Qualquer navio negreiro, também conhecido como tumbeiros, que era uma tumba carregar mortos, né? Qualquer navio negreiro que fosse preso pela marinha inglesa no Oceano Atlântico, a tripulação seria presa e a carga humana, ou seja, os escravos, seriam devolvidos. Por que disso? Porque a Inglaterra estava em pontapé em guerra contra a abolição, por vários fatores que não importa agora. E o Brasil cria sua primeira lei efetiva contra a escravidão, em 1850. Essa lei é chamada de Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que põe fim ao tráfico de escravos no Brasil. Está na página 83 e 84. Explicando melhor, a Lei Eusébio de Queiroz coloca que é proibido a entrada de escravos no Brasil. Os que têm, permanecem, mas não entram novos. Portanto, a ideia era de que a escravidão fosse acabar de forma lenta e gradual. Lenta e gradual. Mas quem iria substituir a mão de obra que iria acabar? A mão de obra do Brasil era escrava. Quem queria substituir essa mão de obra escrava? E aí veio a ideia do governo. A mão de obra seria substituída pela mão de obra imigrante. E o Brasil começa a fazer uma série de propagandas na Europa para atrair os imigrantes para cá. Muitos virão, principalmente os italianos, virão muito para cá. Só que ao chegar aqui eles vão descobrir que a vida de um imigrante é um pouco melhor do que a vida de um escravo. Por quê? Porque também no ano de 1850 foi criada uma lei chamada de Lei de Terras, onde ela previa a legalização do latifúndio e o impedimento à terra pelos pobres e os imigrantes, os ex-escravos. Por que ela impedia um pobre de ter terra no Brasil? Porque agora, pela Lei de Terras de 1850, só poderia ter terra no Brasil quem pudesse pagar pela escritura, pelo registro, o que era extremamente caro. Então, os coronéis, aquelas figuras que você já conhece bem, ele na hora de registrar a terra dele, ele registrava a terra dele e a do vizinho e mais outros, ou seja, ele ia registrando terras que ele pudesse pagar. É aquele fazendeiro pequeno que não podia registrar sua terra, ele perdia e simplesmente da noite para o dia, ele deixava de ser um cara que trabalhou durante 50 anos na terra dele para ser um sem terra. Essa é a realidade. Tudo para quê? Para garantir a mão de obra nessas fazendas, agora principalmente fazendas de café. Tá? E esse imigrante viria trabalhar exatamente nesse processo. E por que o europeu? Porque esse período é um período que eles vão acreditar numa política chamada de embranquecimento da raça. Eles pensavam que o Brasil era atrasado, não pela política que eles adotavam, a economia que eles aplicavam, mas porque o Brasil tinha muitos negros. E a melhor forma de acabar com isso seria a mestiçagem. A raça branca, forte, iria se misturar com a negra e a mestiçagem iria mostrar que o branco era superior. Isso é o que nós vemos hoje em dia, não é bem essa a realidade, ok? Então esse é o período da imigração, que foi promovida para substituir a mão de obra escrava africana no Brasil, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravos no Brasil. Uma outra coisa importante é sobre a política internacional. O Brasil vai se envolver em três conflitos sérios nesse período. O primeiro dele é a questão platina, onde o Brasil vai se envolver em questões políticas ligadas ao Uruguai. Mas por que a questão platina? A questão platina envolve o Brasil, região sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Uma região banhada pelo Rio da Prata, entre que separa a Argentina e o Uruguai, e é uma região muito, muito rica em prata mesmo, mas também é a porta de entrada dos rios ao Oceano Atlântico, ou do Oceano Atlântico aos rios, né? Seria assim uma forma de navegado segura para aquela região. O Brasil já teve uma terra ali muito importante, chamada Província da Cisplatina, conquistada por Dom João VI, perdida por Dom Pedro I e que hoje é um país independente chamado República Oriental do Uruguai. Outra questão que o Brasil vai se envolver é uma questão diplomática com a Inglaterra, chamada questão Christie, onde o navio inglês naufraga e o Brasil tenta
e os brasileiros acabam pegando as cargas desse navio, depois uns marinheiros ingleses fazendo arruaças na rua da cidade do Rio de Janeiro são presos, e os ingleses exigem que o Brasil publicamente peça desculpa a eles. Mas essa discussão, que parecia uma coisa simples, vai chegar numa espécie de tribunal internacional, onde um rei belga vai julgar o caso a favor do Brasil. E quem acabou tendo que pedir desculpas foi a própria Inglaterra ao Brasil e não vice-versa. Agora, a questão mais séria de todas é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, diz o texto, o mais longo, o mais sanguinolento e o mais destrutivo conflito armado da história da América do Sul. Esse sim foi terrível. Tá? A Guerra do Paraguai aconteceu do ano de 1864 a 1870. Ela foi conduzida por um líder paraguaio, o presidente ditatorial chamado Solano Lopes, um homem que conduziu o Paraguai a uma guerra para se tornar maior e acabou menor do que quando entrou. Ele tentou fazer do Paraguai um país grande, mas o Paraguai se tornou menor do que já era. Tá? Vocês já devem ter visto o documentário sobre a Guerra do Paraguai, por isso que eu não vou me ater muito aos detalhes. Quero aqui destacar apenas duas coisas. Primeiro, os seus participantes. Foi a Tríplice Aliança, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai. Só lembrar de Baú, B de Brasil, A de Argentina, U de Uruguai, versus o Paraguai. Segunda coisa que você tem que se lembrar, as consequências para o Brasil. O Brasil voltou da Guerra do Paraguai com um sentimento de republicanismo muito forte. O Brasil é a única nação da América que era monarquia, quando todo o restante era república. Outra coisa que foi muito forte com a Guerra do Paraguai, quando o Brasil voltou, foi o sentimento abolicionista. Os voluntários da pátria, ou seja, os escravos que foram para a guerra com a promessa de que se voltassem vivos seriam libertos, foram os maiores soldados que o Brasil teve na guerra. E aqueles soldados, lutando daquela forma, os outros soldados brancos viam aquilo e começaram a se questionar. Primeiro, por que ele tem que ser escravo? Segundo, porque o Brasil ainda é um único dos poucos que ainda tem escravos. E esses soldados não estão tão bravamente. Quando voltar para o Brasil, eles serão escravos. Esse sentimento abolicionista vai tomar conta muito forte. E a terceira questão, um empoderamento do Exército. O Exército nunca foi bem quisto pelo Império. Durante o período regencial foi criada a Guarda Nacional para substituir o Exército, porque ninguém confiava no Exército. O Exército vai para a guerra, se dá muito bem e volta com uma moral muito grande. É tão sério isso que a Guerra do Paraguai acaba em 1870, 19 anos depois. Quem proclama o fim da monarquia e o início da república no Brasil? Os militares do Exército. E depois de 18 anos da Guerra do Paraguai, acontece a abolição dos escravos no Brasil. Então observe que a Guerra do Paraguai para o Brasil, ela não terminou em 1870, ela teve consequência muito maior. Ok? Até mais no nosso último vídeo.